Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. No primeiro bloco, conversamos com a professora Roberta Amaral a respeito do financiamento estudantil. E agora vamos conhecer um pouco mais a respeito do Proensino, conversando com o professor Richard Rezende, que também é assessor da direção administrativa do Unifeso, não é isso, professor? Professor Richard, conta pra gente, para quem está em casa, como que funciona, qual o objetivo desse programa do Proensino? Bom, o Proensino é um programa de bolsas de estudos reembolsáveis do Unifeso. Ele visa atender alunos, né, com uma faixa de renda, né, per capita até 3 salários mínimos. Uma coisa importante a ser dito do programa é que ele é destinado a alunos ingressantes, né, através do vestibular. E o objetivo maior do programa é dar uma opção ao aluno, né, frente a diversas situações que nós temos de mercado, né, que são disponíveis no mercado, né, através de financiamento, embora, né, o Proensino ele tenha uma característica diferente, né, porque na verdade ele vai ser concedido um crédito a título constituído para o aluno, para que ele possa reembolsar a instituição, por isso bolsa de ensino reembolsável ao final do curso, ou seja, quando ele se graduar. Quer dizer, a pessoa faz a faculdade agora e só vai começar a pagar depois de formado. Isso, exatamente. O aluno ele vai receber a concessão do benefício em tantos semestres ou anuidades quanto for do curso e após formado, ou seja, um mês após formado, ele começa a restituir, né, o programa. Essa restituição ela é feita da seguinte forma, ou seja, se o aluno se formou, né, se a graduação dele foi em 5 anos, ele vai restituir o programa em 5 anos, no mesmo percentual que lhe foi concedido, no valor da mensalidade à época da restituição. Então, um curso que tem 6 anos, por exemplo, a pessoa vai ter 6 anos para fazer esse pagamento. Essa restituição, exatamente. Com o valor da mensalidade vigente à época da restituição. Sem juros? Sem juros. Um diferencial desse programa é que o Proensino ele não tem juros, né, não tem taxa de administração e não tem taxa de risco. Ou seja, o único valor, né, que vai sofrer o reajuste é a mensalidade, né, do aluno quando da restituição, ou seja, quando ele já estiver graduado. E a partir do momento que a gente tem uma lei, que é a Lei 9.870 de 99, que determina os reajustes, né, das mensalidades, muitos alunos eles perguntam isso, ora, mas eu vou pagar um valor que eu não sei quanto vai ser, o valor da mensalidade pode aumentar. Não, o valor das mensalidades escolares eles são determinados por lei, né, pela Lei 9.870 de 99, e por isso mesmo dá ao aluno uma garantia de que esses valores não vão ser exorbitantes. Acaba que vai ser um valor de aumento proporcional ao que a pessoa pagaria num sistema de financiamento tradicional. Não, existe uma diferença, porque no sistema de financiamento tradicional, nós contaríamos aí realmente com uma taxa de juros, né, embutida, nós contaríamos também com uma taxa de administração da instituição financeira, né, e nós contaríamos também com uma taxa de risco, porque na verdade seria um financiamento, né, se a gente estivesse considerando a obtenção desse financiamento fora, né, seria também uma questão de risco para a própria instituição que estivesse financiando. No caso da Unifeso, não é esse o objetivo. O objetivo maior realmente é proporcionar ao aluno uma condição, né, para que ele ingresse no ensino superior. E existe um número limitado de bolsas que são oferecidas pelo Proensino? Sim, a limitação, né, do número de bolsas, ela se dá em função da dotação orçamentária que a instituição destina, né, a cada ano. Então, todo ano é publicado o edital, né, o edital de convocação para o processo seletivo do Proensino, e nesse edital ficam claras as regras, né, ou seja, para o estudante ingressante do vestibular naquele período, além da dotação orçamentária, ou seja, cada curso ele vai receber um valor determinado pelo Conselho Diretor, né, do Unifeso, para que sejam então atribuídas essas bolsas do Proensino. Então a quantidade de bolsas por curso varia de acordo com cada curso, né? Não Exatamente. Tem uma quantidade pré-definida para todos os Exatamente, depende da dotação orçamentária, né, que for destinada para aquele curso. E isso vai no edital? Isso vai no edital. E uma coisa muito recorrente também, as perguntas que nos chegam muito, é em relação aos cursos, se todos os cursos eles são beneficiados pelo Proensino. Sim,
todos os cursos eles são beneficiados pelo ProEnsino mediante a contemplação do edital. Então, até o momento, nós tivemos 2 editais, né? E esses 2 editais, todos os cursos do Unifeso foram contemplados com o ProEnsino. Agora, esse programa é um programa relativamente jovem, Sim. né? E pelo que a gente já andou sabendo, é um programa que está tendo uma procura bastante interessante, que as pessoas estão aderindo. Conta pra gente um pouquinho. Sim, o programa ProEnsino ele foi lançado no primeiro semestre de 2016. Então nós contamos hoje com um pouco mais de um ano com 311 pedidos, né, do ProEnsino. Há uma dúvida muito grande, né, que os alunos eles acabam fazendo em função da comparação com outros financiamentos. O FIES, né, acaba sendo FIES, o principal... Exatamente. O FIES, as instituições financeiras, né, outras instituições de ensino superior que recorrem também às instituições financeiras para financiar os seus cursos. Isso gera também no aluno uma expectativa de que o ProEnsino é assim. E como eu já falei, o ProEnsino ele não se assemelha a financiamentos, ou seja, o aluno ele não vai contratar com nenhuma instituição financeira. A contratação ela é feita diretamente com o Unifeso, isso já com a FESO e o Unifeso, que é ou seja, diminui a burocracia, a análise é toda feita internamente, né, por uma comissão de supervisão e acompanhamento. Não tem a taxa de juros? Não tem a taxa de juros, não tem a taxa de risco, não tem a taxa de administração. E essa comparação que o aluno acaba fazendo, né, em relação aos outros financiamentos, dá por conta que, se a gente for analisar as questões voltadas ao FIES, né, nós temos realmente diferenças grandes em relação ao ProEnsino, como nós temos também uma diferença enorme entre o ProEnsino e outras formas de financiamento, né, que ele surge de uma forma muito mais interessante. Agora, com relação ao FIES, já até respondendo algumas questões que nos chegam também, o FIES ele tem uma conotação completamente diferente, ou seja, as regras do programa do FIES são todas elas determinadas pelo FNDE, pelo MEC, ou seja, as regras que as instituições de ensino superior elas têm que cumprir são regras que já vêm determinadas com prazos, a própria concessão. Nós tivemos uma mudança na regra do FIES há coisa de 2 anos atrás, pouco mais de 2 anos atrás, e isso fez com que a destinação não só das vagas e dos cursos do FIES fosse muito discricionário ao FNDE. Então o FNDE hoje determina quais são as regiões, os Fundo cursos, Nacional de Educação. Exatamente, quais são as regiões, os cursos e o número de vagas que a instituição de ensino vai poder ofertar em relação ao FIES. Isso fez com que a oferta, né, diminuísse muito e a procura por parte do aluno, principalmente daquele aluno que não tem condições de ingressar no ensino superior agora, aumentasse. Então o ProEnsino ele vem também como uma medida, né, para que o aluno ele tenha, né, nesse programa uma perspectiva de poder ingressar no ensino superior. E acaba que é uma oportunidade, né, também, né, de viabilizar um sonho. Sim. Né, porque muitas vezes você que está aí nos assistindo, você quer fazer uma faculdade, né, e pensa, será que vai conseguir? Existe algum lugar no site do Unifeso ou na própria instituição onde a pessoa que está ali, que está em casa, que está nos assistindo ou que está vendo a gente pela internet também, a pessoa pode fazer uma simulação? Sim, no site do Unifeso, né, no campo benefícios estudantis, ou na parte inferior direita, né, do site, já figura lá o ProEnsino, ela pode clicar ali e ali ela vai ter um simulador que vai fazer a comparação entre o ProEnsino e os financiamentos mais comuns no mercado. E para quem, por exemplo, já é aluno do Unifeso e já tem alguma bolsa concedida através do programa de responsabilidade social, algum desconto na mensalidade, pode também solicitar, aderir ao ProEnsino? Assim, a única restrição que o ProEnsino faz são dos alunos bolsistas do ProUni, né, e alunos que são financiados pelo FIES. Né? Esses alunos não podem acumular, né, essas bolsas, esses benefícios com o ProEnsino. Os demais alunos, principalmente esses alunos que já contam com a Bolsa de Responsabilidade Social, eles podem sim solicitar o ProEnsino, e é claro que a avaliação vai ser dada dentro do percentual que já foi concedido de bolsa a esse aluno. Isso é importante frisar, né, porque hoje o ProEnsino,
a concessão do pró-ensino se dá de 10% a 70%. O aluno pode solicitar uma bolsa de 10% a 70%. Né? Esses percentuais, é claro, eles vão ser analisados de acordo com o que for apresentado, né, pelo aluno e a própria disponibilidade da dotação orçamentária da instituição. E o que o aluno tem que apresentar? Quer dizer, quais são os requisitos básicos para a pessoa poder pleitear o acesso ao programa, ao pró-ensino? Olha, pelo edital, pelos 2 editais que nós já tivemos publicados, a condição básica é que ele seja ingressante. Alunos que vão começar a Exatamente, faculdade. Ingressantes, né, através do vestibular, né, que possuam renda per capita de até 3 salários mínimos. Esse aluno ele pode requisitar o pró-ensino. E basicamente é isso. Ou seja, a análise é feita, ele entrega a documentação também está disponível, né, no site do Unifeso, também nesse link do pró-ensino, toda a documentação e a ficha de inscrição. Ele preenche essa ficha de inscrição, entrega com a documentação, né, no setor de benefícios, que fica no Unifeso, no campus alto, do lado da tesouraria. E é feita essa análise. O importante, Michele, também comentar é o seguinte: em relação a muitos alunos nos perguntam, olha, eu preciso estar matriculado, né, para solicitar o pró-ensino? Não, ele pode até entregar a documentação dele em meio à análise, né, do processo de ingresso dele, ele pode até entregar que nós, no setor, nós avaliamos a possibilidade dele obter o pró-ensino e ele seguir com o processo de matrícula dele, porque muitos alunos eles pensam, olha, mas eu vou ter que me matricular primeiro para procurar vocês? Não, pode nos procurar que a gente começa a análise desde que obedecidas os critérios do edital. Esse ponto é muito importante que você está trazendo, né? A pessoa, então, fez o vestibular, acabou de fazer o vestibular, foi aprovada. Antes de fazer, ela tem interesse no programa, antes de fazer a matrícula, ela solicita, então... Ela pode nos procurar. O pró-ensino, aguarda. Quanto tempo, mais ou menos, demora essa análise? 10 dias. Em 10 dias nós conseguimos fazer a análise e retornar já ao aluno ou com alguma pendência ou com o deferimento do programa. Aguarda esses 10 dias e aí depois, aí sim ela vai e faz a matrícula. Exatamente. O estágio seguinte do deferimento é a apresentação de um garantidor. Isso é importante a gente também falar, Michele, porque além de toda a documentação prevista em edital, o pró-ensino ele pede também que o aluno apresente um garantidor, por se tratar de um financiamento de longo prazo, né? E logo após a entrega do documento do garantidor, né, que é a mesma documentação que também é solicitada para o estudante mutuário, é feito o deferimento, né, do programa e aí ele pode então procurar já a inscrição ou, se já tiver inscrito, ter o benefício concedido. E esse garantidor qual o pré-requisito para esse garantidor? O que ele precisa ter? Apenas por edital, evidente. Ele não pode ser garantidor de um outro aluno de pró-ensino e não ter restrições cadastrais. Simples. Entendi. Ele não precisa ser nenhum empresário milionário, não, de forma alguma. Né, ter milhões de vários imóveis, não, nada disso. Não, de forma alguma. Né, ele tem que ter uma pessoa que, né, o próprio pai pode ser, pode. A mãe, quer dizer, familiares podem ser Sim. responsáveis pelo Sim. financiamento. Sim, pode ser. E você falou dessa questão do diferencial, né, da bolsa restituível em relação aos financiamentos tradicionais. A professora Roberta também estava falando dessa questão do comprometimento da renda com o financiamento estudantil, né? E ela estava trazendo para a gente no primeiro bloco que as pessoas que investem em educação, elas acabam ganhando muito mais depois de formadas e até talvez durante esse processo de formação. Quer dizer, então vale a pena, a pessoa que quer fazer a faculdade, precisa e não tem como fazer naquele momento, quer dizer, vale a pena? Vocês têm algum estudo que mostra alguma coisa nesse sentido? Sim. Eu costumo conversar com pais, né, de alunos, até com
com alunos, né, ingressantes, né, a respeito do Proensino. Eu acho que o grande diferencial, né, do programa é trabalhar exatamente com essa realidade, porque muitas vezes nós temos hoje uma pessoa que está em casa nos vendo e de repente ela pensa o seguinte: hoje eu não tenho condições, né, de acessar o ensino superior, né? Enfim, por uma série de situações, principalmente de renda, né? Ou seja, eu não tenho como pagar, né? E isso está muito atrelado à ascensão profissional, né, dessa pessoa. Ou seja, ela fica imaginando o seguinte: olha, se eu não tenho como pagar, eu também não tenho como ascender profissionalmente. Então essa equação é difícil de ser resolvida. O Proensino ele vem exatamente trazer uma solução, né, para essa equação. Ou seja, você pode sim trazer o teu sonho lá da frente para cá, começar a estudar agora, né, e começar a pagar, ou seja, isso que seria oneroso para você hoje, você pode começar a pagar sim depois de formado, onde certamente você vai estar, devido à formação obtida, né, com um grau de empregabilidade maior, ou seja, ganhando, né, um pouco mais. E professor Richard, quando a pessoa contrata esse financiamento, né, essa bolsa restituível, ela adere ao Proensino, uma vez feita essa solicitação, entregue toda a documentação, sendo aprovada, ela tem que fazer mais alguma coisa no decorrer da sua graduação ou já está automático? Sim, por característica do programa, ela precisa se manter adimplente com as parcelas da mensalidade que não estão contempladas pelo Proensino. Além disso, é solicitada a renovação, né, da bolsa de acordo com o contrato de prestação de serviços educacionais que o aluno assina, ou seja, se o curso dele for semestral, ele vai renovar essa bolsa semestralmente, se o curso dele for anual, ele vai renovar essa bolsa anualmente. Ou seja, não há necessidade de apresentar toda a documentação, os documentos eles são restritos, a única coisa é verificar se o aluno ainda continua a manter, né, as características para a concessão do programa. Que é aquela questão da renda, faixa salarial. Exatamente, da renda patrimonial, aquelas questões que estão lá no edital. E, professor, digamos que um aluno que faz a sua faculdade, que o seu curso tenha uma duração, por exemplo, de 5 anos, e depois desses 5 anos ele então começa a pagar. Existe alguma possibilidade de estender um pouco mais esse prazo de pagamento, dessa restituição? Sim, como eu falei, a restituição, né, do Proensino, ela começa imediatamente no mês subsequente à graduação. Ou à graduação, ou ao término do contrato, enfim. Um exemplo, não é só com a graduação que o contrato ele finda. Ou seja, se o aluno pedir um trancamento, uma transferência para uma outra instituição, ele não celebra mais um contrato de prestação de serviço educacional com a instituição. Automaticamente, o contrato dele do Proensino está encerrado. A partir desse momento, ele passa a restituir, né, ao programa no mês subsequente ao encerramento desse contrato. Então é assim, a partir do momento em que, um exemplo mais usual que é esse que você nos apresenta, ele graduou, né? No mês subsequente ele começa a restituição. E caso ele necessite de uma prorrogação de prazo, ele pode ser prorrogado em até 1 ano para que ele possa fazer essa restituição. Então, por exemplo, um curso de 5 anos pode ser pago em 6? Sim, ele pode pedir uma prorrogação de mais 1 ano. E isso não tem nenhum juros, nenhuma... Não. Dentro do próprio programa já está previsto? Não. A única condição é que ele restitua com o valor da mensalidade vigente à época. Como também, Michele, nada impede que o aluno, assim que se gradue ou que termine o contrato por essas razões que eu já falei, ele possa pedir também a antecipação integral do seu contrato, dos seus valores. Ele pode também pedir essa antecipação integral ou até mesmo parcial. Olha, eu quero pagar mais da metade daquilo que eu devo em relação às mensalidades que me foram concedidas. Ele pode fazer isso, ele pode restituir o programa na forma normal, que seria nos períodos que lhes foram concedidos, ou seja, se ele levou 5 anos para se formar, ele vai pagar em 5 anos, podendo pedir mais 1 ano de prorrogação, ou então ele pode pedir antecipação, nada impede que ele antecipe esses valores. A única condição é que, sempre que ele antecipar, ou se ele quiser pagar integralmente antecipado esse contrato, ele vai pagar na mensalidade vigente à época.
Entendi. Professor Richard, eu quero agradecer muito, parabéns por esse programa, né? Eu sei que tem muito da sua participação, né? Nessa mecânica toda do programa, e parabéns pelo sucesso desse programa, que ele cresça cada vez mais. Nós temos que agradecer muito também ao setor de benefícios, né, da FESO, que realmente está junto conosco nesse programa, e também agradecer aqui a participação e poder falar a todos sobre o ProEnsino. Pois é. E você que está aí nos assistindo, que quiser conhecer um pouco mais a respeito do ProEnsino e um pouco mais a respeito da nossa instituição, pode entrar no site do Unifeso, não é isso? Na área de benefícios. Área de benefícios, e também no canto inferior direito já tem lá um link do ProEnsino, e ali constam todas as informações. Ou pode também ir pessoalmente ao setor de benefícios, diretamente conversar com o professor Richard e a sua equipe lá no campus sede do Unifeso. Exatamente. Obrigada mais uma vez, professor. Quero agradecer então pela sua audiência e pela participação no nosso programa. Lembrando que todo o conteúdo do Conexão Unifeso você também assiste no nosso canal no YouTube. Até semana que vem.